Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão? Meus irmãos, hoje falarei convosco sobre como nós podemos resistir às tentações e vencermos elas. Esta é uma mensagem relevante para a nossa vida espiritual e por isso peço a vocês que assistam ela do começo ao fim. A princípio, quero falar a vocês o que é a tentação. Ela é a tentativa de fazer alguém cometer pecado. A Bíblia ela nos diz, no Evangelho e também na Epístola de Tiago, que a tentação ela vem do diabo e também das concupiscências da carne, isto é, dos maus desejos da carne. Ela não vem do Senhor. Deus ele não tenta a ninguém. A tentação ela é sedutora, sim, mas ela, porém, é prejudicial às pessoas. Se alguém ceder a ela, tal pessoa ela será prejudicada. Por exemplo, Adão e Eva no Jardim do Éden. O diabo ele tentou a Eva e ela cedeu. E ela levou seu marido também a pecar. E o que aconteceu foi que eles sofreram as consequências dessa má escolha. Por exemplo, o mal, a dor e a morte. E não foram apenas eles que sofreram as consequências disso. Outras pessoas também sofreram por causa da ação deles. Porque as nossas ações afetam não apenas nós mesmos, elas também afetam os outros que estão ao nosso redor. Mas a Bíblia ela nos promete que se nós não cedermos à tentação, mas vencermos ela, nós seremos recompensados. Nós seremos recompensados com honra, bênçãos e vida. Segundo Tiago, capítulo 1, versículo 12 e Provérbios, capítulo 21, versículo 21. E em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 14. O Mestre Jesus Cristo, ele nos ensinou que nós devemos vigiarmos e orarmos para não entrarmos em tentação, porque a carne é fraca, segundo Marcos, capítulo 14, versículo 38. A carne humana é fraca para suportar a dor e também para resistir à tentação de fazer o mal. E por isso, nós precisamos evitarmos sermos tentados, vigiando. A palavra vigiar significa velar. E velar é estar acordado e com seus olhos e ouvidos atentos. A vigilância é uma virtude importante. Por quê? Para que nós não caiamos em armadilhas secretas, nem sejamos pegos de surpresa pelo inimigo de nossas almas quando ele vier para nos atacar. E orar é uma outra coisa que também nós devemos fazer. Por quê? Porque quando nós oramos, nós podemos pedir ao Senhor que Ele nos livre do mal. E também, quando nós oramos, nós fortalecemos o nosso espírito e também a nossa alma. E podemos controlar melhor ao nosso próprio corpo, para que nós não usemos as nossas bocas, nem os nossos membros, para praticar o pecado, mas a justiça. E agora, falando sobre algumas tentações específicas. O que fazer se uma pessoa ela for tentada a cometer adultério, fornicação ou idolatria? A Bíblia ela nos diz quanto a esses pecados, imoralidade sexual e idolatria, nós devemos fugir deles. É importante saber que há pecados que a carne ela não resiste. E por isso, nós precisamos fugir de certas tentações, porque se nós não nos retirarmos logo e fugirmos delas, nós cairemos. Que nós nos lembremos do exemplo de José do Egito, em Gênesis capítulo 9, versículos 7 ao 12, em que José ele foi para a casa do seu senhor fazer o seu trabalho lá de servo, ou mordomo. E quando ele estava lá, ele estava sozinho na casa. Não havia outras pessoas lá além da mulher de seu patrão. E aquela mulher, ela aproveitou a oportunidade que tinha e ela tentou seduzir José e levá-lo para a cama à força para cometer adultério com ele. Mas José, ele recusou a se deitar com ela. José, ele largou as suas roupas que ela estava segurando, ele saiu da casa e fugiu, para ele não pecar
contra Deus, porque José ele era um homem que temia ao Senhor. E também ele conservava a sua pureza e queria o favor de Deus. Ele reconhecia que se ele cometesse esse adultério, se ele se deitasse com a mulher de seu chefe, ele não estaria apenas pecando contra seu chefe, ele também estaria pecando contra a Deus. Após José ele ter recusado, ele sofreu, sim, mas depois o Senhor o abençoou e o honrou grandemente. Porque José, ele não pecou. Ele permaneceu obediente a Deus. Isso aqui é um exemplo de fidelidade e também de autocontrole. E agora, algumas coisas que preciso falar. O que convém nós fazermos quando nós estivermos sendo tentados? Quando nós formos tentados, porque isso acontecerá em alguns casos, nós precisamos imitar o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo para vencermos a tentação. Bom, quando o Senhor Jesus ele foi levado por Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, o inimigo ele tentou fazer Cristo duvidar e pecar, oferecendo-lhe coisas agradáveis. E também um caminho mais fácil para ele alcançar os seus objetivos. Porém, Jesus, ele manteve a sua fé em Deus, permaneceu obediente a Ele e usou as Sagradas Escrituras, ou seja, ele usou a Bíblia para combater contra o diabo e as suas tentações. Cristo ele se manteve fiel e ele venceu a tentação no deserto e ele foi fortalecido e aperfeiçoado espiritualmente. E Deus o preparou para as coisas que ele tinha para ele. Porque Deus, às vezes, ele permite que nós sejamos tentados, não para que caiamos, mas sim para nos aperfeiçoar espiritualmente, nos preparar para a obra e as bênçãos que ele tem para nós. Em resumo, meus irmãos, a tentação ela é a tentativa de fazer alguém cometer pecado. Ela não vem de Deus, ela vem do diabo e também de nossos maus desejos carnais. Para que nós evitemos a tentação, nós precisamos vigiar e orar, porque a nossa carne é fraca para resistir a ela. Se nós formos tentados a cometer imoralidade sexual, ou então idolatria, nós precisamos fugir desses pecados. Por quê? Porque a carne ela não resiste ao sexo. E também a carne ela prefere adorar algo que ela pode ver e não adorar um Deus invisível. E por lealdade a Deus e também pelo cônjuge e também por amor a nós mesmos, nós precisamos fugir desses pecados para não os cometermos. E quando nós formos tentados a cometer outros tipos de pecados, nós precisamos imitar o exemplo de Cristo, manter a nossa fé, permanecermos obedientes e usarmos a palavra do Senhor para vencermos a tentação. E uma coisa que convém falar a vocês também é que quando nós formos tentados, nós devemos manter a nossa fé de que nós conseguiremos vencer a tentação. A Bíblia ela diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Aqui está claramente dizendo que as tentações que nós enfrentamos são humanas, mas o Senhor, ele é fiel. Ele não vai deixar nós sermos tentados além do que nós podemos suportar e resistir. Quando a tentação vier, o nosso Pai Celestial ele vai providenciar para nós uma saída para que nós possamos suportar a tentação e escaparmos dela. E agora, uma outra coisa que eu preciso falar que é um lembrete. A carne ela não resiste à imoralidade sexual e também à idolatria. E, portanto, se alguém for tentado a cometer esses pecados, ao invés da pessoa ficar parada tentando resistir a isso, o que ela precisa é se retirar logo e fugir para não cair em pecado. Há pecados que nós devemos resistir.
e há outros que nós devemos fugir. Ora, meus irmãos, essa mensagem vai ficando por aqui. Eu espero que ela tenha abençoado a vocês, também os ajudado em sua vida espiritual e como também a vencerem as tentações que vocês enfrentam e também enfrentarão futuramente. Que Deus abençoe a cada um de vocês e tenha misericórdia de vós e os guarde do mal. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, meus irmãos, se Deus quiser. Amém.